Olá, queridos, é um prazer estar aqui trazendo esse estudo nesse oração e ação, estudo bíblico. Que sejam muito abençoados todos vocês da Igreja Batista da Freguesia na Ilha do Governador. Hoje estamos gravando num lugar um tanto diferente por necessidade, mas certamente o estudo bíblico é sempre muito bom, sempre nos traz ensinamentos preciosos para a nossa vida. Quero dizer a vocês que estão nos assistindo aí pelo YouTube dos mais variados lugares, que vocês são extremamente bem-vindos, que Deus abençoe as famílias de vocês. Quero lembrar que nós estaremos orando, agradecendo a Deus por vários motivos, entre eles os aniversários de José Américo Luz, Rosa Salles, Gabriela Rezende, André Paiva, os aniversários de casamento do pastor Alcinei e da Ivani, da Jude e do Vanilton, da Cristina e do Wellington. Sempre oramos pela saúde de alguns irmãos que se encontram enfermos, a Marilac, a Rejane, a Rosa, Ribeiro está bem, Vinícius está bem, eles se recuperaram das suas intervenções, graças a Deus estão bem. E vamos estar orando também para que Deus dê consolação a todos aqueles que perderam os seus entes queridos. Quero lembrar da importância de estarmos orando pelo nosso país, orando pelo Brasil, pedindo a Deus bênção sobre o nosso país, sobre as autoridades do nosso país, que Deus as ensine, que Deus corrija, que Deus proteja, que Deus dê sabedoria e temor à vontade dEle. Que Deus abençoe ricamente aqueles que são bons e corrija aqueles que são maus ainda, porque corrigidos serão bons governantes. Vamos estar lembrando de orar pelas autoridades do nosso país, pela restauração deste Brasilzão de Deus. Lembro que devemos orar também pelas autoridades no campo médico, pelos profissionais de saúde, pelos pastores, pelos missionários, sempre atentos também às questões das obras assistenciais que fazemos, porque muitas pessoas passam necessidades. Como vocês sabem, nós estamos trabalhando, cooperando com cestas de alimentação para várias famílias, cooperando também com leite para os idosos, lá no Retiro dos Idosos, o Retiro Batista dos Idosos, que funciona em Campo Grande. Você pode cooperar doando caixas de leite, caixinhas ou caixas completas, é muito importante. E nós estamos ajudando também instituições que cuidam de pessoas que querem abandonar a dependência química. Então estamos apoiando a Chácara dos Profetas e você pode fazer suas doações. Tendo doações, só para lembrar, uma cesta básica tem um valor para nós de R$57. Você pode, se isso estiver no seu coração, doar de coração aí pela nossa conta bancária. Os dados bancários estarão aí na sua tela. Lembro que nós estaremos tendo um café da manhã no próximo sábado, dia 11, às 9 horas da manhã, lá no templo da Igreja Batista da Freguesia. E as mulheres vão se encontrar para conversar e também para falar sobre alguns projetos, entre eles um projeto para atender e ajudar mulheres da comunidade, mulheres do entorno da nossa igreja que estão passando por situações difíceis, e as mulheres da Igreja Batista da Freguesia vão procurar ajudar as mulheres do entorno. Lembro que também no domingo que vem teremos o nosso culto presencial às 10h30 e no culto presencial desse próximo domingo, dia 12 de setembro, vamos estar celebrando a ceia do Senhor juntos. Vá à sua igreja, vá ao templo com todos os cuidados. Estamos mantendo todos os cuidados, todos os protocolos com relação ao provável ou possível contágio de Covid. Então nós estamos mantendo todo aquele trabalho, o tapete sanitizante, medição de temperatura, uso de álcool gel, uso de máscara, afastamento social. Estamos tendo todos os cuidados. Lembro você também, finalmente, da alegria de estarmos vendo terminar a pequena reforma que fizemos no templo, lá na Magno Martins 165. Estamos terminando, estamos já na reta final e vai ficar muito mais seguro, muito mais bonito, muito mais confortável. Nós agradecemos muito a vida daqueles
que estão ali com as suas equipes trabalhando. O Eduardo Bessa e a sua equipe, o André e a sua equipe, e o Glauco e a sua equipe, cada um na sua área, fazendo aquele trabalho bonito ali. Nós vamos estar muito mais bem acomodados, de forma a posteriormente aí sim caminharmos na construção do nosso novo templo. Vamos poder aguardar em segurança, com mais conforto e recebendo melhor os nossos visitantes. Aliás, muitos visitantes têm ido à nossa igreja. Deus tem nos abençoado ricamente. Os assentos disponibilizados na igreja, com as regras de afastamento, estão sendo todos assumidos, todos tomados, e ainda temos que botar cadeiras do lado de fora às vezes. Então, Deus tem sido generoso. Ok, vamos orar, agradecer a Deus por podermos estar juntos aqui, e nós vamos ler um texto. Hoje estamos dando continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis. Vamos hoje trabalhar Gênesis 4, do versículo 17 ao versículo 26. Na quarta-feira passada, nós estivemos estudando aquele episódio marcante, difícil, do primeiro assassinato acontecido no meio da raça humana, né? Quando Caim matou seu irmão Abel. E hoje nós vamos dar sequência a esse estudo. Mas vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar, vamos interceder. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade, perdoa os nossos pecados, Senhor, abençoa o nosso Brasil, e eu quero suplicar, Senhor, unge-nos com teu Santo Espírito para ministrar esse estudo aqui no Oração e Ação, estudo bíblico, mas também que o teu Espírito Santo esteja dando discernimento a cada um para receber esse estudo, compreender e aplicar as lições nas suas vidas. Tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ok, prontos? Vamos então ler o texto que está em Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Vamos ler do 16 ao 26. Lembrando que toda essa ação ocorre logo depois que Caim foi abordado por Deus, que lhe deu chances para arrependimento. Ele apenas se lamuriou, foi expulso ali daquela região, indo para mais oriente ainda, ali de onde era o Jardim do Éden, mais afastado ainda daquele lugar. Vamos lá, Gênesis 4:16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher. E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro,
descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Muito bem, daquela crise, daquele momento terrível ali, quando Caim matou Abel e foi expulso para a banda oriental, dali de onde havia o jardim do Éden, né? Foi habitar numa terra chamada Nod. Aí aconteceu que coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Pode ser que você se pergunte, ué, pastor, mas Deus não criou Adão e Eva? E Eva, então, gerou a Caim e Abel. Caim matou Abel, e agora Caim sai daquela região e ele coabita ou toma uma mulher e gera um filho com ela. De onde surgiu essa mulher? Como é que surgiu isso? Muito bem. A primeira coisa para a gente pensar é que o texto bíblico não esgota todas as narrativas do mundo. Ele não esgota todas as narrativas. O texto bíblico narra tudo aquilo que é necessário para que nós tenhamos conhecimento da história do povo de Deus, da história da relação de Deus com o homem, do Messias que viria, e depois de toda a história cristocêntrica no Novo Testamento, que nos mostra o plano de salvação e nos revela o plano de Deus até o fim dos tempos, mas não com uma narrativa completamente esgotada de absolutamente todas as coisas, mas narra tudo aquilo que precisamos para compreender, para saber, para entender. Muito bem, aqui nós temos a possibilidade mais aceita, é que Caim tomou para si como sua mulher uma irmã cujo nascimento não teria sido relatado ainda. Outra questão, isso é muito chocante para a nossa sociedade hoje, para a nossa cultura, mas lembra que ali era um outro momento, primitivo até, não é? Quando todas as coisas estão se formando a raça humana, uma outra condição, uma outra cultura, se é que podemos dizer que havia uma cultura formada ali, não é? Uma outra cultura. Outra coisa é que nós não sabemos quando Caim tomou essa mulher para si. Pode ter sido ainda antes do próprio episódio da morte de seu irmão Abel. Muito bem, o texto diz que coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade. Ele chamou Enoque o nome de seu filho. Nós pensamos assim, olha, uma cidade, é porque quando a gente pensa em cidade, nós pensamos em milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas. Certamente ali se refere a um grupo familiar que foi crescendo, foi se estruturando, não é? Com o nascimento ali dos filhos de Caim, e ali foi dando local, dando espaço para uma comunidade reunida e assim chamada de cidade, né? Cidade de Enoque. Versículo 18: a Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Chegamos a Lameque, aqui um bisneto, não é? Deixa eu ver, nasceu Irade, Meujael, um bisneto de Caim. E Lameque tomou para si duas esposas. De uma, o nome de uma era Ada e de outra era Zila. Então, nós tivemos aqui algumas gerações relatadas aqui de Caim, aquele que matou seu irmão, e agora chegamos a um bisneto que atinge a idade
de se casar, toma 2 esposas, que fazia parte, logicamente, da cultura daquela época em que estava se formando a humanidade, e Ada deu à luz a Jabal. E interessante que a partir daqui, por 3 versículos, nós vamos vendo a formação das especialidades, das funções, das profissões, das capacidades de construção. Vamos vendo aqui uma consolidação das ações dos homens diante das necessidades que lhes são apresentadas pela vida. Versículo 20: Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Lembre-se que nós vimos lá atrás, quando Caim já cuidava de um certo trabalho ali no campo, e Abel também já trabalhavam ali no campo, e agora uma afirmação da origem da criação pastoril aqui, né? Pai dos que habitam em tendas e possuem gado, pastoreio de animais. O 21 então vai nos falar: o nome de seu irmão era Jubal, este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. O início da expressão artística, o início da expressão artística, musical. Então estava ali se preparando, se consolidando a instrumentalização do próprio culto, que viria logo depois do ato de cultuar a Deus. Versículo 22: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Esse outro ramo da família começou a construir certamente ferramentas e armas. Olha, nós temos aí o crescimento das habilidades do homem para o bem e para o mal. Aliás, isso é muito comum que pessoas tenham determinadas habilidades, e pessoas diferentes com as mesmas habilidades, uns utilizam para o bem, outros utilizam para o mal. E aqui nós estamos vendo o crescimento da arte, o crescimento dos artífices, o crescimento das habilidades. Aí alguém pode dizer: mas pastor, então, como eles eram descendentes de Caim, a origem da música, a origem do pastoreio, a origem da construção de ferramentas e de armas é uma origem ruim, é má? Não, tudo isso pode ser usado para o bem, e é usado para o bem, mas tudo isso pode ser usado para o mal. Tudo depende de como nós nos relacionamos com Deus, de como nós obedecemos a Deus, de como nós aceitamos os valores de Deus para a nossa vida ou não. Aqui nós temos as origens. O versículo 23 vai nos mostrar algo interessante. 23 e 24 vai nos dizer que Lameque, aquele homem, Lameque, esse bisneto de Caim, ele disse às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. A primeira coisa interessante de observar é que esses 2 versículos são um cântico. Aquele homem cantou isso para suas mulheres. Na realidade, a gente vai percebendo que o fato dele ter cantado para ela indica que possivelmente ele se orgulhava daquilo que havia feito. Ele se orgulhava. Era um cântico, é chamado esse cântico aqui de Lameque de o cântico da espada. Um hino de guerra, alguma coisa assim, não é? E é interessante observar que no versículo 23, essa palavra matei, no original hebraico, é mais do que simplesmente matar, é matar com uma arma pontiaguda, com uma espada, com um punhal, com uma faca.
Hoje seria, num exame do Instituto Médico Legal, dizer que ele feriu com instrumento pérfuro cortante, alguma coisa assim. E ele se orgulhava disso. Interessante que você observou que um pouco antes, ali Zilá havia dado a luz a Tubal-Caim, que se tornou um artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Estavam desenvolvendo armas e chegando ao ponto de Lameque se orgulhar de ter matado um homem. E ali estava se manifestando duramente as características do homem que agora está se vendo afastado da pureza, imerso no seu próprio pecado e um tanto distante de Deus. O versículo 25 então vai continuando e vai dizendo que tornou Adão a coabitar com sua mulher. Adão, que viveu muitos anos, né? Nós vamos ver isso em outras descrições genealógicas, listas genealógicas. Ele agora voltou a se deitar com Eva e gerou um novo filho. E o texto diz que ela deu à luz a um filho. Então observe que do início aqui, do verso 17 até o verso 24, o texto trouxe a genealogia de Caim e os seus desdobramentos. Agora ele volta a partir do versículo 25 para Adão e Eva, e agora ele vai começar a descrever essa genealogia alternativa, não mais a de Caim, mas a genealogia que volta a se formar a partir de Adão e Eva. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. O nome Sete tem o seguinte significado: Sete é o indicado, como alguém que não nasce por acaso, por uma ocorrência casual da natureza, mas alguém que nasceu por indicação de Deus, claramente. Esse nome Sete também tem como significado secundário o significado de substituto, como se ali, certamente foi isso mesmo, Deus estava substituindo Abel, que havia sido morto pelo seu irmão Caim. Continuando, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Nós temos aqui no nascimento de Sete também um sinal da graça de Deus, teria sido a descendência da humanidade, a descendência de Caim, né? Mas aqui o Senhor indicou, apontou, deu como substituto de Abel o nascimento de Sete. Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Versículo 26, a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Daquele segundo filho, de Sete, da sua descendência, começou a se invocar o nome do Senhor. Aqui talvez pensasse, mas eles ficaram sem falar com Deus até aqui por muitas gerações. Não é essa a indicação. O mais provável é que daquele ponto, o culto tenha se tornado mais frequente, tenha se tornado mais público, e que estaria se realmente revitalizando e até se despertando uma visão religiosa em mais sintonia com Deus, com a vontade de Deus, ali como que se atribuindo ao culto uma relação profunda com Jeová, com Jeová. Quero lembrar alguma coisa interessante aqui nesse texto para vocês. Alguém vai dizer assim: puxa, pastor, mas
como é que as coisas vão caminhando, de forma que a descendência daquele povo que foi se formando tinha fatos tão terríveis na sua história, e dessa descendência vamos chegar lá até Jesus, mas passando por situações tão pecaminosas, que gente, como é que Jesus pode descender de gente assim? Eu quero lembrar uma coisa para você: Deus nunca dependeu da qualidade do homem para executar o plano de salvação dele. Quando você pega a genealogia, por exemplo, a genealogia lá em Lucas, por exemplo, né, quando há uma indicação genealógica desde Adão até Jesus, né, até Jesus, com as suas principais passagens, nós vamos ver que Jesus e a genealogia que foi colocada no caminho que chegaria nele passou por pessoas muito difíceis, muito problemáticas, muito imperfeitas, e às vezes Deus escolheu até o pior. Como? Quando você vê lá na passagem, por exemplo, por Esaú e Jacó, Jacó parecia muito pior do que Esaú. Jacó era um usurpador, mentiroso, embusteiro, armador. No entanto, foi dali a descendência que chegou até Jesus, passou pela transformação de Jacó. Nesse caminho vai passar por Raabe, por exemplo, a prostituta, dona de uma taberna que funcionava em cima de um muro, um negócio meio nebuloso. Mas Raabe, depois de ter sido salva, ela e sua família, porque ali acolheu emissários do povo de Deus, ela futuramente se casa com um príncipe, e esse príncipe vai dar origem à linhagem de Davi, e a linhagem de Davi deu origem a Jesus. Então, lembrar que a graça de Deus, a capacidade de transformação de Deus, a fidelidade à promessa de Deus não dependem de homens perfeitos, não depende de homens perfeitos. Isso também nos dá uma visão mais clara de que, ainda que nós não sejamos perfeitos, nós podemos ser bênção na história do Evangelho. Às vezes nós nos sentimos tão por baixo pela nossa imperfeição. Você nunca teve aquele sentimento de que eu sou tão pouco diante de Deus, eu sou tão imperfeito, tão incapaz? Deus certamente quer que eu seja tão melhor. É verdade, Deus gostaria que nós o imitássemos com perfeição, imitássemos Jesus com perfeição, mas nós somos falhos. Mas ainda assim, Deus usa pessoas falhas como eu e como você para os seus planos, para o caminho e para o crescimento e implantação do reino de Deus sobre a face da terra. Você, com todas as suas deficiências que tenha, talvez você seja uma pessoa maravilhosa, mas talvez não seja, eu não sou. Mas ainda assim, a graça de Deus derramada sobre nós, ela pode nos levar a que sejamos bênçãos na execução do grande plano de Deus para a humanidade. Então, seja uma bênção. A Bíblia tem essa expressão, né? Se tu uma bênção, se tu uma bênção. A história do povo de Deus não é construída em cima de homens perfeitos, é construída em cima de homens imperfeitos, mas que amavam a Deus e que tiveram que suplicar o seu perdão e suplicar a transformação que Deus faz em nós, para que nós possamos ser bênçãos, ainda que sejamos o que sejamos. Então, nós vamos vendo aqui o grande plano de Deus se desenvolvendo, passando pelas gerações de pessoas das mais variadas, que cometem os erros mais tristes, mas que ainda assim vai se cumprindo a grande promessa de Deus de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é que você se arrependa dos seus pecados, que você creia em Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí haverá na sequência uma transformação da sua vida.
Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus e na próxima quarta-feira nós vamos dando sequência a essa história de Gênesis, ok? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. Hoje nós estamos tão imbuídos, Senhor, da súplica que o Senhor abençoe o nosso Brasil, abençoe o nosso país, Senhor. Transforma, salva o nosso país, Senhor. Não deixe, Senhor, que nós avancemos nada no nosso país que não seja, Senhor, o cumprimento da tua vontade para o nosso Brasil, nosso amado Brasil, Pai. Abençoa as autoridades, Senhor. Fala o coração e a mente delas. Protege e orienta os bons, corrige os maus, Senhor, eu te peço. Que nós possamos experimentar, Senhor, um tempo de obediência à tua vontade, aos teus desígnios, Senhor. Senhor, abençoa os aniversariantes, abençoa os que fazem aniversário de casamento também, abençoa aqueles que estão doentes, que eles possam ter, Senhor, melhoras, se recuperar, serem curados, Senhor, debaixo da tua perfeita vontade, Senhor. Abençoa, Senhor, a esses que estão nos ouvindo, participando desse estudo conosco, que eles e suas famílias sejam ricamente abençoados, Pai. Tudo isso, Senhor, te peço e te agradeço, não porque haja merecimento em nós, mas porque o Senhor é gracioso, bondoso, amoroso. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós vamos nos ver amanhã às 19h30, nós vamos nos ver no nosso Oração e Ação. Sexta-feira, Oração e Ação Kids para as nossas crianças. Até lá!